Sabe quando você senta à mesa, faz uma refeição completa, mastiga, termina de comer e sente aquela sensação clara de chega, estou satisfeito. O estômago está confortável, a cabeça está tranquila, o corpo entendeu que recebeu o que precisava. Isso é fome fisiológica, fome real, biológica, que nasce da necessidade energética que o nosso corpo e se encerra quando essa necessidade é atendida, é suprida. Ela é previsível, respeita horários e responde à comida de verdade. E principalmente, ela tem um fim claro. Agora, existe um outro tipo de fome que continua e confunde muita gente. Aquela vontade que aparece mesmo depois de você já ter comido. Aquela ideia insistente de um docinho a mais, um chocolate, uma sobremesa específica. Isso não é fome de comida, é desejo, é impulso. É o que nós chamamos de fome hedônica. E entender a diferença entre essas duas fomes, essas duas vertentes, muda completamente como você lida com o seu processo de emagrecimento. A fome hedônica, ela não nasce no seu estômago, ela nasce no nosso cérebro. Ela está ligada a prazer, recompensa, memória, emoção, hábitos e também a liberação de dopamina, o neurotransmissor. E é a fome que não pergunta se você precisa comer, ela pergunta se aquilo vai gerar uma sensação boa. Por isso, ela é seletiva. Ninguém tem fome hedônica de, por exemplo, comer frango, comer brócolis, nada disso. Ela parece quase sempre associada a alimentos altamente palatáveis como doces, gorduras, combinação de açúcar com gordura, sobremesa, snacks. E o grande problema é que muita gente acha que isso é falta de simplesmente uma força de vontade, quando na verdade é um sistema biológico mal compreendido que tem vertentes também nas partes hormonais. A nossa sociedade treinou o nosso cérebro para buscar prazer rápido na comida. Desde cedo, a comida vira recompensa, conforto, celebração, uma anestesia emocional. O cérebro aprende rápido. Ela associa determinados alimentos a alívio, prazer e pausa emocional. Com o tempo, essa associação ela fica automática. Você não está triste o suficiente para chorar, nem feliz o suficiente para comemorar. Mas o cérebro, ele pede um doce. Não por necessidade calórica, mas por um estímulo dopaminérgico. Lembra o neurotransmissor. E aqui entra um ponto importante. Fome hedônica não respeita saciedade. Você pode estar fisicamente cheio e ainda assim sentir uma vontade de comer algo específico. Isso acontece porque os sinais que regulam a fome fisiológica, como a leptina, grelina, distensão gástrica, não são os mesmos que regulam o nosso desejo hedônico. São circuitos diferentes. Um é metabólico, o outro é comportamental e neuroquímico. Muita gente em processo de emagrecimento erra exatamente aqui. A pessoa faz uma refeição adequada, fica satisfeita, mas minutos depois sente uma vontade, por exemplo, por doces ou alguns outros alimentos. Interpreta isso como a dieta não está funcionando ou eu ainda não estou com fome. Não está. O corpo não está pedindo energia. O cérebro que está pedindo estímulo. E se você não entender essa diferença, você vai entrar num ciclo de frustração, culpa e repetição. Vicioso. As canetas emagrecedoras, como por exemplo os análogos de GLP-1, ajudam muito a controlar a fome fisiológica. Elas reduzem o apetite, aumentam a saciedade, diminuem o esvaziamento gástrico, mas elas não apagam automaticamente a fome hedônica. E é aí que muita gente se confunde. A pessoa diz, doutor, eu não sinto fome, mas continuo com vontade de doce. Isso não é falha da medicação. A sua fome hedônica ainda na sua forma ativa. O GLP-1 atua nos centros da saciedade e também tem algum efeito, sim, sobre o sistema de recompensa. Mas ele não reprograma sozinho anos de associação emocional com a comida. Por isso, mesmo usando medicação, ainda é possível ter um desejo por doce, beliscos e sobremesa. E se você não aprende a diferenciar entre essas duas fomes, você passa a achar que o tratamento não funciona ou que precisa aumentar a dose ou que a medicação não faz o efeito esperado, quando na verdade você precisa de uma estratégia ajustada. Outro ponto importante, fome hedônica piora muito em ambiente de estresse, privação de sono e sobrecarga mental. Quando você dorme mal, o cérebro busca prazer rápido para recompensar essas noites mal dormidas. Quando você vive sob pressão, o sistema dopaminérgico fica mais sensível. Quando você passa o dia inteiro se controlando, restringindo, dizendo não para tudo, o cérebro cobra à noite. Não porque você é fraco, mas porque o sistema está tentando se autorregular. Por isso, tratar a fome hedônica não é simplesmente segurar a vontade. Isso raramente funciona no longo prazo. O que você precisa fazer? Entender o contexto, a rotina, os gatilhos e o ambiente. Precisa perceber que muitas vezes o desejo por doce não tem nada a ver necessariamente com a comida. Tem a ver com cansaço, frustração, ansiedade
ou hábitos que estão no piloto automático. Existe também um erro clássico, tá? Confundir fome hedônica com falta de carboidrato. Nem toda vontade de doce significa que você precisa comer açúcar. Muitas vezes significa que você está com uma energia mental baixa, estresse ou emocionalmente drenado, e aí vem aquela sensaçãozinha de vontade de comer um doce. Resolver isso apenas com comida reforça o ciclo. Alivia por minutos, mas logo depois já retorna. Outro aspecto pouco falado é que quanto mais você responde automaticamente à fome hedônica, mais forte ela fica. O cérebro aprende rápido. Quando eu peço, eu recebo. E isso fortalece o circuito. Por outro lado, quando você começa a diferenciar e não responder sempre com comida, quando ele te pede comida, o circuito enfraquece. Não de um dia para o outro, mas progressivamente. Portanto, se vocês quiserem fazer esse teste, eu recomendo. Aqui entra o ponto-chave do emagrecimento sustentado. Você não precisa eliminar totalmente a comida que te dá prazer. Mas, obviamente, você precisa tirar ela do lugar de resposta automática. Quando o doce vira uma estratégia emocional, ele manda no processo. Quando vira uma escolha consciente e ocasional, ela perde esse poder. A maior virada acontece quando a pessoa entende. Nem toda vontade é fome. E nem toda fome precisa ser combatida. A fome fisiológica deve ser, sim, respeitada. A hedônica precisa ser compreendida. Enquanto você trata as duas como a mesma coisa, o processo ele acaba virando uma luta constante. Quando você separa, o controle aumenta. Agora que você já entendeu a diferença entre fome fisiológica e a fome hedônica, a pergunta muda. Ela deixa de ser como eu paro de sentir vontade de doce e você passa a se perguntar o que está ativando essa vontade? Porque a fome hedônica quase nunca surge do nada. Ela é acionada por gatilhos específicos, muitas vezes silenciosos, automáticos e repetidos diariamente, sem que necessariamente você perceba que você saiba. O primeiro grande gatilho é o hábito. O cérebro é uma máquina de previsibilidade. Se você sempre come um doce depois do jantar, mesmo sem fome, o cérebro aprende que aquele é o encerramento do dia. Não importa se você está satisfeito, o ritual está gravado. Quando você termina a refeição, o cérebro não pergunta se você precisa. Ele antecipa essa sensação de prazer. E a antecipação gera desejo, e isso é dopamina em ação. A dopamina, ela não é um hormônio do prazer, como muita gente fala, como muita gente acha. Ela é um hormônio da expectativa do prazer. Ela sobe antes de você comer o doce e não depois. Por isso, a vontade parece tão intensa. E quando você cede à dopamina, cai. Vem um alívio rápido, seguida muitas vezes de uma sensação de culpa ou arrependimento. Esse sobe e desce reforça o ciclo. Quanto mais previsível o comportamento, mais automático ela fica. Outro gatilho muito comum é o cansaço mental. Quando você passa o dia inteiro tomando decisões, resolvendo problemas, lidando com a pressão sua do dia a dia, o cérebro entra em fadiga decisória. Nesse estado, ele busca atalhos. E o atalho mais fácil é o quê? O prazer rápido. Não é a falta de caráter, é neurobiologia. E o cérebro tenta sempre ir para o caminho mais fácil, o caminho de um modo econômico. Por isso a fome hedônica costuma aparecer à noite. Não porque você precisa comer mais, mas porque o cérebro está exausto de se controlar. Se durante todo o dia você se impôs diversos tipos de regras, tomou diversas decisões, passou sob situações de estresse, à noite o sistema cobra, o seu cérebro vai cobrar esse preço e cobra caro, tá? Terceiro gatilho é o ambiente. Comida visível gera desejo, cheiro gera desejo, disponibilidade gera desejo. O cérebro humano não foi feito para viver cercado de estímulos alimentares o tempo todo. Quando você deixa doce à vista, aberto, fácil, acessível, você aumenta exponencialmente a chance de comer, mesmo sem fome. Portanto, isso não é sinal de fraqueza, é um estímulo constante que gera automaticamente essa vontade. E aqui entra um erro muito comum, tá? Tentar vencer o ambiente com força de vontade. Isso funciona de forma momentânea. O método mais inteligente é o quê? Reduzir estímulos. Não é proibir para sempre, é não viver em permanente tentação. O ambiente precisa trabalhar a seu favor e não contra você. Outro fator muito importante é o sono. Dormir mal aumenta a fome hedônica. E não é só isso. Dormir mal também aumenta a preferência por alimentos mais calóricos e palatáveis. Isso não é psicológico, é fisiológico. A privação do sono altera a leptina, altera a grelina e principalmente o sistema de recompensa. O cérebro passa a valorizar mais o prazer imediato. Por isso, quando alguém dorme mal e tenta segurar a vontade do doce, ela está brigando com um sistema já alterado. O estresse crônico também é um combustível potente para a fome hedônica.
Cortisol alto mantém o corpo no estado de alerta. Um corpo em alerta busca alívio. E aí que a comida entra, porque é um dos alívios mais rápidos e socialmente aceitos. Por isso, em fases de situação de estresse, não adianta só ajustar a dieta. Se o estresse não é manejado, o desejo volta. Agora, onde entram as canetas emagrecedoras nesse contexto? Elas ajudam muito a reduzir a fome fisiológica e, em muitos casos, diminuem o volume do desejo hedônico, mas elas não eliminam gatilhos comportamentais. Por exemplo, se a pessoa continua utilizando a comida como uma válvula emocional, o impulso pode persistir. A diferença é que agora ela parece mais psicológico do que físico. E isso confunde muita gente que ainda não entendeu como é que é essa questão. É comum ouvir, doutor, eu não sinto fome nenhuma, mas eu fico pensando em doce. Isso é o cérebro tentando o quê? Manter um padrão antigo num comportamento que já mudou. O medicamento abre espaço para reorganizar o comportamento, mas se esse espaço não é utilizado, o cérebro tenta preencher com hábitos antigos. Qual que é a boa notícia? É que a fome hedônica é treinável. Assim como foi criada, ela pode ser enfraquecida. E isso não exige sofrimento extremo, exige uma estratégia bem alinhada. A primeira estratégia é atrasar, não negar. Quando a vontade surge, em vez de responder imediatamente, você cria um pequeno intervalo, alguns obstáculos para seguir nele. Por exemplo, um intervalo de 10 minutos, beber um copo d'água, uma mudança de ambiente. Muitas vezes a vontade passa sozinha. E não porque você venceu, mas porque o pico dopaminérgico caiu. O desejo tem uma curva. Ele some, atinge um pico e desce. Quem aprende a esperar, percebe logicamente essa questão. Segunda estratégia é substituir o ritual, não apenas o alimento. Se o doce marca o fim do dia, você precisa de outro marcador, um chá quente, um banho, uma pausa consciente, uma caminhada curta. O cérebro ele precisa o quê? De fechamento. Não é somente sobre comida, é sobre transição de status. A terceira estratégia é garantir refeições suficientemente completas. Quando a refeição é pobre em proteínas, fibras e volume, a saciedade fisiológica até vem, mas o cérebro fica insatisfeito. Isso aumenta a chance de fome hedônica logo depois desse processo. Comer bem não é comer pouco, uma coisa que muita gente erra. É comer da forma que o corpo e o cérebro entendam o que está sendo resolvido. Outra estratégia poderosa é não demonizar o prazer. Quanto mais proibido algo é, mais valor ele ganha. Quem já ouviu essa frase? O método não trabalha com terrorismo alimentar, trabalha com consciência. Comer um doce de forma planejada, consciente, sem culpa, em momentos específicos, reduz muito a fome hedônica do que tentar cortar 100%. Proibição rígida alimenta a nossa obsessão. E por fim, existe a maturidade do processo. No começo do emagrecimento, a fome hedônica ela costuma gritar mais porque o cérebro está perdendo uma fonte antiga de prazer. Com o tempo, quando outras fontes de prazer entram, a rotina e equilíbrio entram no lugar, ela automaticamente diminui. Não some de uma forma mágica, mas perde paulatinamente a sua força. E emagrecer não é silenciar o desejo à força, é reorganizar o sistema que gera esse desejo. Quando você entende isso, o processo deixa de ser uma guerra diária e passa a ser o quê? Uma construção. A fome fisiológica você respeita. A fome hedônica você entende, observa e treina. E é exatamente isso que diferencia quem emagrece por um período curto de quem sustenta esse resultado a longo prazo. Não é o remédio, não é a dieta da moda, é o nível de consciência sobre o próprio comportamento que você tem. Quando você entende tudo isso, algo muda de lugar. A relação com a comida deixa de ser uma batalha moral e passa a ser o quê? Uma leitura de contexto. Você para de se perguntar por que eu sou assim e começa a se perguntar o que está acontecendo comigo agora, depois dessas mudanças. E essa mudança é libertadora. Por quê? Porque fome hedônica não define quem você é. Ela descreve um estado. E estados são mutáveis, elas mudam. O grande erro de quem emagrece é achar que ao perder o peso, o desejo some. Não some, ele muda de forma. O corpo emagrece mais rápido sim do que o cérebro reorganiza. E se você não entendeu isso, interpreta qualquer vontade como um fracasso, mas não é fracasso. É apenas um sistema antigo tentando se manter vivo em um corpo novo. As canetas emagrecedoras ajudam muito nesse processo.
Elas silenciam a fome fisiológica, reduzem a impulsividade alimentar e criam um espaço raro, o espaço entre estímulo e resposta. Mas o que você faz dentro desse espaço é o que define o sucesso real. Se você usa esse intervalo para criar novos hábitos, novos rituais e novas fontes de prazer, o resultado ele é sustentável. Se você apenas espera o desejo passar, sem reorganizar todo o contexto, ele acaba retornando. Manter o resultado não é viver em vontade, é viver sem ter comandado, é viver sem ser comandado por ela. É saber reconhecer quando o desejo vem de cansaço, de estresse, de hábitos ou de carência emocional. E responder de outra forma, às vezes com comida sim, mas de forma consciente, planejada e sem se culpar. Outras vezes com descanso, pausa, conversa, movimento ou simplesmente encerrando o dia de forma mais inteligente, acaba sendo também fundamental nesse processo. O maior amadurecimento do nosso processo de emagrecimento é simplesmente parar de tratar a comida como um inimigo ou também como uma recompensa. Ela vira uma ferramenta, ela vira uma parte de um sistema muito maior. Um sistema que envolve sono, rotina, treino, trabalho, relações e prazer. Quando isso acontece, o peso deixa de ser um centro da sua vida e ele passa a ser uma consequência. E é por isso que quem entende de forma hedônica sustenta um resultado há muito mais tempo do que aquelas pessoas que ainda não entenderam esse processo. Que você não vive em estado de alerta permanente, não vive se policiando o tempo todo, não vive com medo do próximo desejo, você vive sim com clareza e clareza gera consistência. No longo prazo, emagrecer bem não é sobre perder o máximo no menor tempo. É sobre construir um corpo, uma mente que não precisem lutar o tempo todo contra si mesmo. É sobre criar um ambiente interno e externo que trabalhe a seu favor. É sobre parar de terceirizar o controle para a culpa, para a restrição ou para o medo de engordar. Quando você entender o seu próprio funcionamento, o processo ele acaba ficando mais leve. E não porque fica fácil, mas porque fica mais lógico. Você começa a prever seus gatilhos, aprende a respeitar seus limites, ajustes antes de perder o controle e isso muda tudo. Emagrecer não é eliminar o desejo, é amadurecer essa resposta. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga. Se você gostou desse vídeo, clique, compartilhe e comente aí embaixo o que você achou desses aspectos.